Uma boa noite para todo mundo. Meu nome é Bruno Lofrano. Eu sou estudante do curso de licenciatura em Geografia do IF-Sul de Pós-Caldas e sou estudante e também faço parte do PIBID de Pós-Caldas. E nessa semana, dando continuidade aos nossos estudos, para quem está acompanhando, nesse PET 4 eu vou estar trabalhando sobre a semana 4. Se vocês recordarem sobre as aulas passadas, vai ver que todas elas estão relacionadas, certo? Então, eu já queria começar essa aula aqui falando sobre o principal tema que é apresentado para a gente. No tema de hoje vai ser apresentado sobre migrações internacionais, diretamente ligado, né, com um foco muito maior no fluxo migratório da África. A gente precisa entender o que é a África. A África é um continente, em primeiro lugar, só que ela tem vários países, várias divisões lá dentro, certo? Eu separei uns trechos do texto que é apresentado nesse PET para a gente ter um entendimento melhor, entendeu? Os refugiados africanos são principalmente oriundos desses países, como o Sudão, do Burundi, da República Democrática do Congo, da Somália, da Libéria, do Togo, da República Centro-Africana e de Ruanda. Como referido, 9 em cada 10 refugiam-se no país fronteiriço. No caso, são países do lado que fazem divisão, juntando, se possível, em regiões mais próximas, entende? E lá onde a população fala a mesma língua, porque é muito mais fácil você entender. Sempre destacando que a África, por ser um continente, ela tem várias culturas, vários povos que têm a sua própria linguagem, a sua própria maneira, entende? Mas a gente precisa entender o porquê que existem migrações lá dentro. A gente precisa entender esse fluxo migratório da África. No caso, a gente vai estar falando sobre a precariedade social, a econômica, a política, principalmente, com que se debate em vários estados africanos, e a gente começa a entender o porquê dessas deslocações, né, forçadas ou por motivos econômicos. Lembrando sempre que quando uma pessoa sai de algum lugar, é procurando melhor condição de vida, uma estabilidade social, financeira, procurando melhores políticas com que ela consiga se adaptar e sobreviver, certo? Aqui eu separei os conceitos e eu vou estar explicando esses conceitos para vocês, porque ela é muito importante para a gente entender as atividades, entender o próximo gráfico também. No caso, o primeiro conceito que a gente vai estar trabalhando são os emissores. O que são os emissores? São emigrantes. Sempre lembra, emigrantes. É o movimento de sair do seu país ou região de origem. Os imigrantes são as pessoas que vão deixar o local de origem, o local que nasceu, o local que vive, e vai para outro. Mas imigração, então? Migração, no caso, são os receptores. É o movimento de chegada de pessoas em um país, certo? Esses vão ser chamados de imigrantes. Sempre lembre. Mas então, por que está corredor ali, Bruno? Corredor são usados, é um modo de você entender o movimento das pessoas, como bens, dinheiro, o conhecimento e as habilidades em dois lugares. No caso, vão ser a dinâmica entre esses lugares. Pode ser uma dinâmica sociocultural, uma dinâmica econômica, uma política, histórica, principalmente, que vão transcender essas fronteiras. No foco aqui desses corredores de migração, vai permitir a gente examinar as relações entre elas dentro de um país. No caso, a gente vai pegar literalmente o foco disso. Então, aqui, eu peguei essa tabela que ela apresenta para a gente no PET, e ela tem a tabela aqui explicando para a gente relacionar, né? No caso, esses são os principais países emissores, no caso, a emigração, certo? Sempre marque esses países que eles vão ser muito importantes para vocês nas atividades. E esses daqui são países receptores, no caso é o país de imigração, no caso são países que recebem. E aqui são os principais corredores, que são os principais países para a gente entender o porquê que está acontecendo. A gente tem que entender esse fluxo, certo? Eu separei umas imagens aqui para vocês estarem relacionando com as atividades e entenderem o que são imigrações. E imigrações. Isso aqui é um acampamento de imigrantes africanos que estavam tentando recorrer a melhores condições de vida. No caso, gente, eu queria dar uma explicação, porque existe pesquisa para a gente entender isso. Os imigrantes africanos normalmente recorrem aos países do lado, como eu falei no começo, mas eles também recorrem a outros continentes, como os europeus. Eles tentam buscar essas melhores condições de vida, e eles tentam sair disso, certo? É sempre bom a gente estar olhando isso, e eu queria também dar um destaque aqui para vocês terem um olhar geográfico sobre as coisas, é para vocês entenderem um pouco desse relevo africano, para vocês entenderem a seca, como é, entende?
E aqui é uma fila de imigrantes em países europeus. Eles fazem uma fila porque muitos países europeus oferecem abrigo para essas pessoas, uma melhor vida para eles, e eles tentam de qualquer forma entrar nisso, porque é uma forma de mudar. No caso, essa é uma fila aqui de um país que estava recebendo eles, certo? Então aqui eu já vou direto para a atividade para estar explicando para vocês um pouco. Todas as atividades que são apresentadas no PET, elas são relacionadas com os textos e os gráficos. É sempre bom a gente ficar de olho nisso e sempre focar nisso, certo? Então, nessa primeira parte aqui, a maior parte dos refugiados africanos são originários de quais países do continente? Lembre que eu falei, sempre relacione com os gráficos e com os textos. No mapa abaixo, estão indicados por números, aqui, 1, 2 e 3, três países do continente africano. Escreva o nome deles nos espaços aqui, certo? É muito simples, pessoal, para vocês entenderem essa divisão africana, que para vocês entenderem que a África, ela é um continente, ela tem divisões, tem países, certo? Já na 3, é para a gente explicar o que são países emissores populacionais, lembrando sempre relacionando com o que eu falei sobre os conceitos. Na 4, é para você assinalar a alternativa que indica corretamente o processo que ocorre em áreas de perseguições religiosas, políticas ou ideológicas, guerras, conflitos, né? Falta de oportunidade de trabalho. Então, a gente sempre vai dar uma olhada nisso, entende? É sempre ficar de olho nisso, sempre ficar de olho nisso. Por que que está acontecendo isso? O porquê que as pessoas vão se mudar para isso, certo? E por hoje é só. Entendem? Vocês compreenderam a aula, gostaram da aula? Pode deixar seu like, comentar, compartilha com os amigos principalmente que estão fazendo a mesma atividade que vocês. E se vocês tiverem dúvida, pode mandar mensagem para a gente, certinho? Muito obrigado.